pois nós vamos conversar agora diretamente aí de Campo Grande com o coordenador de vetores da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, a SES, o Mauro Lúcio Rosário. Falaram sobre dengue, uma situação que infelizmente ainda atinge muitos municípios, como tivemos Três Lagoas, 3 casos registrados de dengue tipo 3 após 15 anos. Mauro, é um prazer receber você novamente no nosso programa para falar de um assunto tão sério e importantíssimo, né? Você, como uma pessoa que atua, né, na secretaria, sabe como está a situação e principalmente aí conscientizar a população sobre o combate ao Aedes e o combate à dengue. Muito bom dia, Mauro. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes do município de Três Lagoas. Tá? É um prazer enorme estar mais uma vez com vocês aqui. E aquela velha historinha, né, Rafael? Infelizmente, né, quando a gente aparece, né, eu falo assim, nossa, sempre quando eu apareço, porque às vezes a notícia não é boa, né? Mas existe também, né, as notícias ruins e as notícias boas, né? Com certeza, né? E essa situação, como nós falamos, até em cenário de Três Lagoas, né, Mauro? 3 casos registrados de dengue tipo 3. Eu imagino que vocês aí de Campo Grande, da Secretaria, já tiveram conhecimento desses casos. Como que vocês, principalmente você como coordenador dessa área de vetores, reagiu após aí 15 anos, Três Lagoas, né, registrar 3 casos desse tipo de dengue aqui em Mato Grosso do Sul? É com bastante preocupação, Rafael, porque é como você disse, né? Já vai fazer 16 anos que esse sorotipo 3 não circulava, e agora está circulando, e pelo que a gente tem percebido, existe vários municípios já com a circulação desse vírus. E a nossa preocupação é que, se a gente considerar essas pessoas de 0 a 16 anos que nunca tiveram contato com esse vírus, e estão praticamente aí expostos, né, a esse vírus novamente, é complicado. Então, a gente se preocupa bastante e está reforçando muito também, Rafael, uma coisa muito interessante, que é a vacina. Sim. Se todas as pessoas entenderem que a vacina, nesse momento, ela é muito importante, não só nesse momento, mas principalmente neste momento, a gente vai conseguir fazer uma barreira epidemiológica. É o que a gente precisa no momento. E essa barreira epidemiológica, ela vai impedir o avanço dessa doença. Nós podemos, sim, com certeza, ter uma epidemia do sorotipo 3 no estado de Mato Grosso do Sul. Tá? Algumas pessoas acham que o sorotipo 3 é mais virulento, é mais perigoso, mas não é bem isso, tá? Ele é, quando falamos em dengue, nós temos sorotipo 1, 2, 3 e 4, né? Então, anteriormente já tivemos o 1 e o 2 circulando, agora chegou a vez do 3, tá? Então, o perigo maior nesse momento são as pessoas que estão ali expostas e que podem pegar a dengue do sorotipo 3. Então, a gente tem essa preocupação. Há um público suscetível a ter mais dengue tipo 3 aqui no estado, Mauro? Não existe sim esse... a gente fala assim, suscetível, são todas as pessoas de 0 a 16 anos. Sim. Ou acima de 16 anos, aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o sorotipo 3. Lembrando mais uma vez que a gente só pode pegar 4 vezes a dengue, né? Então, em cada vez é um sorotipo diferente. Então, a gente tem essa preocupação bastante aqui no estado. No Mato Grosso do Sul, né, já iniciando 2025, já foram aí mais de 1.000 casos prováveis, né, de dengue que já foram registrados, e desses 253 foram confirmados. Isso aí até segundo o levantamento do Lira, que saiu agora recentemente. Como que a Secretaria vê esses números, principalmente em início de ano? Nós estamos terminando janeiro, claro, né? Estamos num período de chuvas, num período de verão aqui em Mato Grosso do Sul. É um número que chama a atenção de vocês em relação a esse fator? Mais de 200 pessoas já estiveram confirmadas com a dengue aqui no estado? Rafael, é um número que preocupa muito, sim. Tá? Nós temos mais de 250 confirmados, tá? Isso para nós é um número bastante alarmante,
onde já começamos a entrar em contato com os 79 municípios. Há pouco tempo já fizemos uma reunião técnica com Três Lagoas. Nós estamos visitando, na nossa agenda tem 28 municípios que que têm apresentado, né, índice alto de infestação, tem apresentado uma incidência alta. Então, ainda mais agora com a circulação do sorotipo 3, a gente pode começar uma epidemia a partir desses municípios. Então, o que já vem acontecendo? Nós já estamos entrando em contato com esses municípios e todos eles já estão fazendo a sua tarefa. E a gente não pontua somente aquilo que todo ano o município faz. A gente precisa fazer alguma coisa a mais. Então, a gente vai até o município, conversa com o secretário de saúde, conversa com toda a gestão, para oferecer também a nossa ajuda. Então, sempre a nossa pergunta é: o que é que a gente pode fazer em conjunto? O que é que o município e o estado pode fazer em conjunto para que a gente consiga barrar o avanço dessa doença? E os municípios, isso tem nos confortado bastante, Rafael, têm respondido à altura. A gente tem observado que, eu posso falar para você, com certeza, Mato Grosso do Sul é uma referência referente a controle de vetores. Nós temos essa proximidade com os 79 municípios. A gente conversa constantemente com todos os secretários, com prefeitos, e eles têm nos ouvido, eles têm atendido, e a gente tem visto grandes mutirões, grande força-tarefa. As visitas domiciliares eles estão acontecendo. Aqueles municípios que têm apresentado suas áreas descobertas já estão fazendo contratações de emergência para cobrir essas áreas. Então a gente tem assim uma certa tranquilidade a respeito disso, mas assim não significa que a gente tem que abaixar a guarda. É nesse momento que a gente tem que ter sentinelas em todos os lugares, tá? Porque um pequeno descuido, Rafael, pode ser o suficiente para o início de uma epidemia. E quando a gente fala em epidemia, às vezes a gente não consegue controlá-la no início. Sempre ela avança, a gente começa a ver várias pessoas já com a doença e, infelizmente, também pode ocorrer os óbitos, né? E não é só também referente ao sorotipo 3, a dengue. A chikungunya também, Rafael, ela tem também avançado bastante aqui no estado, tem sido uma preocupação também muito grande, e vale a pena lembrar que o transmissor da dengue, seja ela os 4 sorotipos, é o mesmo transmissor da chikungunya, que é o Aedes aegypti. Então a gente precisa combater o mosquito. Combater esse mosquito, a gente com certeza nós não teremos nem epidemia de dengue e muito menos epidemia de chikungunya, que a gente uma grande preocupação nossa, né? E você falou em questão de dengue e chikungunya. Elas são transmitidas pelo mesmo mosquito que é o Aedes aegypti, né? Ainda falando do LIRA, do índice, 6 municípios do estado foram apontados com alto risco de infestação do Aedes. O que te preocupa, principalmente com esse dado, Mauro? Já que são 2 doenças que causam consequências graves para muitos, como a dengue e a chikungunya, e ter um dado como esse, 6 municípios com esse número de alta infestação desse mosquito transmissor dessas 2 doenças. O que significa para nós esses índices altos desses 6 municípios? E nós já estivemos nesses municípios, já conversando, e são esses os primeiros que já estão tomando as suas providências. Mas o que significa para nós o alto índice de infestação? Quando nós temos muito mosquito, maior é a possibilidade de circulação do vírus. Sim. E, consequentemente, maior é a chance de pessoas ficarem doentes e até mesmo ir a óbito. E o que chama a atenção nossa não é somente esse fato, é também por que está infestado. A gente sempre faz essa pergunta no município: por que vocês estão infestados? Significa que o mosquito continua se proliferando dentro das casas. Isso é que é importante a gente avaliar, é importante a gente observar e sempre estar falando sobre.
Se eu encontro um município infestado, significa que esse mosquito está saindo de algum lugar. Da onde? Mais de 80% dos focos positivos estão dentro das residências. E eu chamo a atenção, Rafael, para um detalhe. Nós temos, só de agente de controle de endemias, no estado de Mato Grosso do Sul, mais de 2.000 agentes fazendo visita domiciliar todos os dias, todo ano, todo mês, com o objetivo de conscientizar, de capacitar as pessoas. Mas o grande desafio nosso ainda é aquelas pessoas que não se importam com prevenção, é aquelas pessoas que não têm colaborado com as orientações, com os trabalhos e às vezes não se preocupam com a própria saúde. Ora, eu posso, uma coisa que eu sempre falo, olha, mas tá faltando trabalho, a secretaria tem que fazer alguma coisa, olha, eu posso colocar 10 agentes em cada casa, eu posso colocar 20 agentes em cada casa, mas se aquela pessoa, se aquele morador não fizer a sua parte, se ele não querer, nada vai acontecer ali dentro. Então ele precisa entender, ele precisa ter sensibilidade, ele precisa também querer cuidar da sua própria saúde. E começa onde? Começa dentro de casa. Se você tem uma prática de limpar a sua casa e mantê-la limpa, você pode ter certeza absoluta, você vai levar essa prática para onde quer que você vá, para o seu trabalho, para o seu ambiente com os amigos, para dentro da igreja, para dentro do centro comunitário. Então é isso que a gente pede. Então o que os agentes têm reclamado para a gente, na verdade é isso. Nós temos ainda várias pessoas que recusam a visita domiciliar, nós temos várias pessoas que, mesmo colocando correspondência, olha, entra em contato com a secretaria para a gente agendar uma visita, e eles não entram em contato e aquela casa permanece fechada. Essas casas que permanecem fechadas, que o agente não tem acesso, são essas casas que estejam ali escondendo o criadouro do mosquito e que está dando a condição para a proliferação vetorial naquela região. Ô Mauro, inclusive nós também, ainda falando do Lira, né, batendo um pouquinho nesse assunto, alguns municípios, cerca de 3 deles, não realizaram o levantamento dos números. O que deve essa ausência desses 3 municípios? Sabemos que são 79, mas 3 a menos que não estiveram realizando esse levantamento é uma situação que preocupa e principalmente diminui os dados, não é? Rafael, isso não é normal. Isso acontece sempre? Não acontece. É muito comum os 79 municípios apresentarem o Lira. Sim. Só que nós temos uma particularidade esse ano. É o início de gestão. Tá? A maioria dos municípios estão trocando os seus prefeitos, estão trocando os seus secretários, estão trocando os seus coordenadores, estão trocando os seus supervisores. E isso não depende só do agente, depende também de uma organização, depende também de um comando. E nós, quando recebemos a informação, imediatamente já entramos em contato com esses municípios, e a justificativa foi, olha, estamos com um problema na organização aqui, mas já no próximo ciclo nós vamos realizar o Lira. Tá? Então, assim, não é que eles não querem fazer, tiveram algumas dificuldades, foi justificado, tá? E essa justificativa foi aceita e eles vão fazer o Lira em seguida. Eles têm um prazo específico para enviar esses dados do Lira, Mauro? O Lira, ele é realizado a cada 2 meses, sempre no início de cada ciclo, né? E esse Lira é realizado num prazo, dentro de uma semana. Esse Lira, ele tem por objetivo de nos informar referente ao índice de infestação predial, ao índice de Breton, que é a dispersão do mosquito, e principalmente, Rafael, que tipo de recipiente o mosquito tem procurado, qual é mais, qual é menos, qual é o recipiente predominante em cada região. E é uma observação que a gente faz pelo seguinte: às vezes nós encontramos situações assim, o município está realizando um grande mutirão de limpeza, vai controlar, mas às vezes o recipiente predominante não está no lixo, está dentro da casa. Como eu disse a vocês, mais de 80% dos focos positivos está dentro da casa. Então, geralmente, não é o lixo. O que acontece muito, que a gente mais tem encontrado larvas
de mosquitos são em plantinhas com água, que a maioria das casas tem, tá? E calhas e caixa d'água, ralos também. Então a pessoa assim, não deve somente olhar lá para fora, ela tem que começar a olhar dentro da sua casa, desde uma tampinha de garrafa até uma piscina, há totalmente condições de proliferação vetorial. Agora é uma situação até complicada, né, Mauro? Nós estamos falando também nesse período, você citou dessas questões também de proliferação. Muitos municípios aqui do estado, e até o estado inteiro, podemos falar assim, está num período de chuvas. Isso também, eu acho que imagino que preocupa, é algo grave que chama atenção também, né? Chove, muita gente acaba viajando, esquece de olhar a casa, esquece de olhar ali a residência, e qualquer lugar pode ser um foco para o mosquito, né? É o que eu sempre falo, Rafael. Eu faço a seguinte pergunta: o que sinaliza a gente ter a possibilidade de enfrentar uma nova epidemia? Aí eu faço a pergunta, gente, na sua cidade tem quantos copinhos descartáveis jogados? Tá? Na sua cidade tem quantas latinhas jogadas? Tem quantos plásticos jogados? Tem quantas garrafas jogadas? Tem quantas condições de proliferação de mosquito aí na sua cidade? Então, qual que é a resposta da maioria? Vixe! Então eu até brinco, né? Falo, olha, o vixe é o sinal que nós podemos ter uma epidemia. Então, o que acontece? Considerando que a gente tem todo esse cenário, considerando que a primeira chuva, ela enche de água milhares de recipientes. A segunda chuva já enche milhões. A terceira chuva já enche bilhões de novos reservatórios. E quando a gente tem exposto esse reservatório, a gente tem total condições de proliferação vetorial, circulação viral. Por quê? Mas não tem ninguém doente. A gente também considera a transmissão transovariana. Aquela fêmea que está infectada, ela vai passar o vírus para sua prole, tá? Para os ovos que ela depositar ali. E o que acontece? O sol está muito quente, aquela latinha está seca, mas se ela já esteve com água, ali está cheio de ovos. Esses ovos do mosquito, da fêmea, ficarão intactos esperando a próxima chuva até 450 dias. Ou seja, impossível a chuva não alcançar esse reservatório. Então a chuva, a gente não pode considerar ela como vilã, como nossa inimiga, muito pelo contrário, a gente depende dela. O grande problema é a grande circulação de resíduo que é, às vezes, dispensado pelas pessoas. Então, quanto mais pessoas distribuindo resíduos, jogando criminosamente em qualquer lugar, mais condições de proliferação, mais condições de circulação do vírus e, infelizmente, poderemos ter epidemia e até mesmo óbitos. Ô Mauro, uma outra situação também, eu acho que você já deve ter escutado bastante essa cobrança a respeito dos métodos, né, que os municípios, até mesmo em algumas regiões, utilizam para o combate. A gente fala, claro, das visitas nas residências, mas a questão, acho que até uma cobrança que muitos fazem, uma pergunta sobre o fumacê, né? Muita gente cobra a respeito do fumacê, da volta do fumacê. Qual que é a resposta que a Secretaria dá para essas pessoas que falam, que querem tanto que o fumacê volte a ser localizado nas residências, que seja aí realizado pelos municípios? Ainda é uma questão muito que vocês escutam sobre o caso do fumacê? Rafael, a Secretaria de Estado de Saúde, ela está preparada para enfrentar uma epidemia. Mas eu sempre falo assim, mas só que a gente tem que estar preparado para uma prevenção. Sim. Tá? Não adianta eu ter um monte de soldado para enfrentar a guerra, sendo que eu deveria impedir essa guerra. Tá? Mas só que para mim chegar nesse êxito, eu dependo de pessoas. Eu não consigo fazer sozinho. Se na sua região só você não fizer a sua parte, você vai colocar em risco toda a população. Então a gente depende das pessoas para fazer a sua parte. Aí quando surgirem os casos, as pessoas começam a solicitar o fumacê. Sim.
Fumacê, nós temos 48 máquinas aqui preparadas para atender o Estado, nós temos carro suficiente, o Ministério da Saúde já dispensou para nós larvicidas, inseticidas, nós estamos munidos para a guerra, nós estamos preparados. Só que nós não queremos utilizar essa metodologia. Por quê? Eu sempre falo assim, Rafael, quanto mais inseticida, é mais mosquito, não é menos. É uma ilusão. O fumacê, o bloqueio químico, ele é um mal necessário. E só pode ser utilizado quando há circulação do vírus. Qual que é o objetivo central dessa metodologia? É matar aquela fêmea que está infectada, interromper a cadeia de transmissão. Se eu achar que eu vou passar o fumacê em determinada área, vou controlar a quantidade de mosquito, isso não existe. Isso não existe. Por minuto, por segundo, nascem trilhões de novos mosquitos por região. Então não é ilusão eu achar que eu vou matar os mosquitos. Então o meu objetivo é matar aquela fêmea que está infectada para que outras pessoas não peguem a doença. Como que eu faço essa aferição? Eu faço o seguinte, passei o fumacê, eu vou ali colocar um quadrante onde eu vou aplicar, sempre em torno de casos de dengue, zika ou chikungunya, e eu vou aguardar depois 2 semanas, 3 semanas epidemiológicas. Se os casos continuarem, significa que eu não consegui alcançar essas fêmeas que está infectada. Se os casos reduzirem e pararem, significa que eu consegui acertar e eu eliminei essa fêmea que está infectando. Uma coisa interessante que acontece também é que as pessoas pedem muito fumacê, mas a grande maioria ainda fecha suas casas quando ouve o barulho. Então, dessa forma, nós não vamos conseguir fazer controle nenhum, porque essa metodologia só vai ter eficácia se o inseticida acertar o mosquito. Sim. Esse inseticida não acertar o mosquito, porque esse produto não tem efeito residual, só mata se acertar. E se as pessoas continuarem com suas casas fechadas, fecha a janela, fecha a porta, eles estarão protegendo o mosquito lá dentro. Lembrando mais uma vez que mais de 80% dos focos positivos estão dentro das residências. Nós vamos bombardear a região e nós vamos, infelizmente, atacar mais a cadeia biológica, que hoje é muito benéfica para nós. Por que eu falo, Rafael, que quanto mais inseticida é mais mosquito? Cada fêmea coloca em torno de 400 ovos, 350, tá? Varia mais ou menos assim. Quando ela coloca os seus ovos, ela coloca num recipiente, na parede do recipiente, com uma distância de 1 milímetro da superfície da água. Quando isso acontece, começa ali o controle biológico terrestre. As campeãs de eliminação de ovos são as formigas, em seguida de traças de besouros de outros insetos rasteiros. Aqueles ovos que alcançam a água alcança esses ovos, que eclodem, na água também ali começa um controle biológico aquático. Aí vem os peixes, vem os larvófagos, vem os insetos aquáticos que eliminam também larvas de mosquito. Então, desses 400 ovos, tenho certeza absoluta, eles são eliminados pela cadeia biológica terrestre e aquática em torno de mais de 90%. E se tendo esse pequeno número, que parece um percentual muito pequeno, a gente vê todo esse desastre, você imagina o dia que a gente banhar todo o país ou o estado com inseticida e matar mais a cadeia biológica. Significa o quê? Que nós estamos dando condições para que esses 400 ovos cheguem à sua fase adulta. Quando isso acontecer, Rafael, aí sim eu posso falar para você que a gente está no fim do mundo. Sim. É preocupante e, claro, a população tem que ter toda a atenção. Mauro, para nós finalizarmos nosso programa, já estamos próximos de finalizar o nosso tempo, um recado que você daria para a população nesse ano de 2025 começando, para tomar mais cuidado e fortalecer principalmente o combate ao Aedes? Eu sempre reforço com relação aos agentes. Esses agentes, tanto o agente de endemias como também o agente comunitário de saúde,
são profissionais preparados para orientar. As pessoas não podem desprezar esses profissionais. Muito pelo contrário, tem que usar a força deles, usar o conhecimento deles, porque eles estão levando saúde para dentro das casas. E qual que é o objetivo central dessas visitas domiciliar, que precisa acontecer em 100% dos municípios? É ter a certeza absoluta que naquele momento, ou em conjunto, a pessoa conseguiu eliminar todas as possibilidades de proliferação vetorial. Eliminou todas as chances do mosquito dentro da sua casa. Aquela casa está à prova de mosquito. Quando o agente sai da casa, ele tem que sair nessa certeza. Mas ele só vai sair nessa certeza, Rafael, se aquele morador entender que a responsabilidade, em primeiro lugar, dentro da casa dela, é dela, não é do agente. Ainda, até hoje, as pessoas esperam que o agente vai limpar a casa dele. Não é isso. Tem lá, tem que pegar, tem prato, tem que pegar. Não. Espera aí. Quem sujou é que tem que limpar. Tá? E a gente, às vezes, sofre essas consequências. Então, só para reforçar, eu peço muito a compreensão de todos. Esse momento é um momento delicado, que pode se agravar. Eu posso falar com certeza, ainda nós temos o controle da situação, Rafael. Mas na semana que vem, eu posso estar falando totalmente ao contrário. Agora, sozinho, nós não vamos conseguir vencer essa guerra. Mas se todos se unirem, se todos limpar a sua casa, não deixar nada com água, se todas as casas estiverem à prova de mosquito, tenha certeza absoluta, não teremos epidemia nem de dengue, nem de chikungunya e nem de outro tipo de arbovirose. É contando com todo mundo que a gente vai vencer essa guerra. Com certeza, e tem que ser todos mesmos. Mauro, muito obrigado pela sua participação. Um prazer mais uma vez ter você no nosso programa. Sempre quando você participa, traz ótimas informações necessárias. E esperamos aqui você em uma nova oportunidade, quem sabe com boas notícias sobre o combate da dengue e do cara do Aedes em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite em falar com a Caçuda e com a Hora da Notícia. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. Nós estivemos com o coordenador de vetores da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, o Mauro Lúcio Rosário. Falamos sobre dengue aqui em Três Lagoas, mas também em todo o estado de Mato Grosso do Sul.